Hello guys, good evening for everybody. Boa noite a todos. Hoje a gente vai iniciar a nossa primeira aula com a turma de maio do portal Máquina de Falar Inglês. Então, antes da gente começar com qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo, deixa eu me apresentar formally to you, formalmente a vocês. Meu nome é Caio, sou professor aqui na Universidade do Inglês há mais ou menos aí 7 anos, está completando aí em setembro 7 anos, e eu vou ser o responsável por acompanhar vocês nessa jornada através do portal. Então, nos 6 meses de curso de você, semanalmente, a gente vai estar aqui toda segunda-feira, 8 horas da noite, com conteúdo extra, dica para vocês praticarem ao longo da semana de vocês, às vezes até compartilhar alguma coisa ali com algum amigo, tá bom? E antes da gente começar com essa nossa aula de hoje, entregar esse conteúdo que particularmente eu gosto muito dele, porque eu uso basicamente em toda primeira aula que eu faço com os meus alunos. Então, antes da gente falar sobre esse conteúdo, eu quero também apresentar para vocês formalmente o portal, a tela de início. Por quê? Porque normalmente, por mais que seja às 8 horas da noite essa aula, sempre pode acontecer um imprevisto. Poxa, eu não consegui chegar, eu não vou conseguir chegar a tempo para assistir ao vivo, mas fiquem tranquilos, porque sempre no dia seguinte eu salvo essa nossa aula e subo elas para o portal. Então você pode assistir elas ao vivo comigo, através do link que é enviado no e-mail, ou então você pode acessar no portal a qualquer momento, ou depois da aula ao vivo. Então já na terça-feira, essa aula já fica disponível lá para vocês, tá bom? E então eu vou compartilhar primeiramente rapidinho aqui a minha tela para mostrar para vocês como que faz para acessar essas aulas ao vivo, tá bom? Então, um momento. Prontinho, então vocês agora vão conseguir ver aqui a minha tela, tá? Toda vez que vocês acessarem o portal, aqui no lado esquerdo tem a opção das videoaulas, e quando você clica nelas, você tem acesso a todo o acervo de aulas, tá bom? Então aqui para baixo, se vocês forem vendo, tem bastante aula, conteúdo que vocês podem acompanhar desde o início, e tem palestra com conteúdo fantástico, desde parte de inteligência emocional e assim por diante. Então vocês vão achar muito conteúdo bacana clicando aqui. Então só para vocês relembrarem, toda vez que vocês acessarem o portal e quiserem saber da videoaula de vocês, é só clicar nesse botãozinho aqui do lado, que aí vocês vão conseguir, tá bom? Então, deixa eu parar por um momento aqui, só de compartilhar a tela. Agora a gente vai voltar aqui. Voltamos. Então, o que a gente vai falar sobre essa nossa aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre 5 dicas para você treinar o seu inglês diariamente. Por quê? De onde que eu tirei essas 5 dicas? Elas foram tiradas da onde? Normalmente eu sempre pergunto para os meus alunos o que eles gostam de fazer. Por exemplo, onde que você usa o seu inglês ou onde você se vê utilizando o seu inglês diariamente? Todo mundo varia. Ah, não sei, não estou com tanto tempo e assim por diante. Mas nisso que eles variam, as palavras são diferentes, mas a ideia é a mesma. Todo mundo vem com uma resposta padrão, que seria: eu estou esperando avançar um pouquinho aqui nas minhas aulas, eu estou esperando pegar um pouquinho mais de vocabulário, para aí sim eu começar freneticamente a usar o inglês no meu dia a dia. E é aí que mora o equívoco. Todo mundo é levado a acreditar que elas precisam esperar um tempo para serem fluentes, e aí sim elas vão começar a pensar em utilizar o inglês delas diariamente, quando na verdade, mais cedo do que nunca, você pode utilizar ele. E não é com coisas grandiosas, tipo, então quer dizer que eu vou ter que parar um tempão do meu dia para fazer isso? Não, são coisinhas que se você for colocando no seu dia a dia um pouquinho cada dia, vai te ajudar bastante, tá bom? Então eu separei aqui alguns slides, eu quero mostrar eles para vocês, então eu vou compartilhar a minha tela com vocês mais uma vez, para a gente conhecer quais são essas 5 dicas para praticar o inglês diariamente, tá bom? Então, vamos lá. Então, mais uma vez compartilhando aqui a tela.
Ok, para ficar melhor para vocês, vamos deixar em tela cheia agora, que aí a gente vai ter uma facilidade. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai falar de 5 dicas de como praticar o seu inglês no dia a dia. E vocês vão perceber que é mais simples do que nunca e que vai te dar um boost, ou seja, vai te dar um impulso muito grande no aprendizado do inglês, tá? Para isso, essas 5 dicas, quais seriam essas 5 dicas? Ela é: assista filmes legendados, ouça músicas em inglês, mude o idioma de aparelhos, use post-it, comece a falar inglês. Olhando aqui agora, esse índice vai parecer loucura. Por quê? Porque já bateram um olho no número 5 e falaram: como assim começa a falar inglês? Cara, eu comecei hoje aqui nessa aula ao vivo, do que você tá falando? Calma, fica comigo até o final, que você vai perceber que não é tão difícil. A gente vai quebrando alguns tabus no meio do caminho e mostrando também que isso não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro slide, ele fala sobre filmes legendados. E essa foto aqui é justamente para mostrar que eu quero falar sobre filmes com legendas em português. Mas por que as legendas em português? Por que que não pode ser em inglês? Ao longo das aulas, muitas pessoas eu fui descobrindo que elas não têm essa facilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como assim? Acompanhar a legenda e assistir algo legendado. Por quê? Como que isso acontece? Elas não conseguem bater o olho, ou é na legenda, ou é no vídeo, ou é em um, ou é em outro. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente é sempre condicionado a fazer o quê? A fazer aquela leitura simples, do lado esquerdo e direito, tá? Tem algo ali que tá parado e eu vou da esquerda para a direita. Nada se mexe, se eu me perder numa linha eu consigo voltar, ela tá ali. O filme não, ele é mais dinâmico, ele quer as coisas exatamente rápidas, então você tem que ter essa atenção. Quando eu começo direto no inglês, eu acabo me perdendo, e quando eu começo sem legenda, aí piorou tudo. Agora, quando eu começo com a legenda em português, eu estou acostumando a minha mente a prestar atenção na legenda e no filme. E de quebra, por tabela, eu estou treinando o meu ouvido, me acostumando com áudio em inglês, timbre de voz, a maneira como eles respiram, porque é diferente a maneira que a gente vai respirar na hora que a gente vai falar inglês, então isso faz com que o som ele saia diferente, e principalmente você vai descobrir que você não precisa fazer uma leitura da esquerda para a direita, palavra por palavra, é como se você desse saltos com os seus olhos, então você vai bater o olho na legenda, pegar as palavras-chave e vai entender e não vai perder o que está acontecendo no visual do filme. Tudo isso, obviamente, sendo algo treinado. Não é no primeiro filme que isso acontece, não é no início do primeiro filme. Conforme você vai passando, tempo após tempo, aula após aula, filme após filme, cena após cena, você vai percebendo essa melhora. Então, a partir de hoje, o que eu recomendo a vocês? Joga fora os filmes dublados. Começa a assistir sempre legendado. Áudio em inglês, legenda em português. Vai te ajudar muito, muito mesmo, principalmente nessa questão de conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, acompanhar a legenda e acompanhar o filme, tá bom? Então a primeira dica é treinar com filmes legendados, a legenda em português. Na número 2, a gente vai falar sobre ouvir música. Essa daqui é importante por quê? Porque a música, ela pode fazer em alguns minutos o que uma aula convencional poderia levar dias ou talvez mais aulas para você pegar aquilo. Vamos dar uma prova. Se eu falar Emael, provavelmente já vai começar a tocar aquela musiquinha do Emael na sua cabeça e a letra vem fácil, fácil. Quando você olha uma criança e um shampoo, você já começa a associar com o comercial da Johnson & Johnson e aquela musiquinha. Quando aparece o Big Mac, a musiquinha já é clara na sua mente. Você decora aquela letra com uma baita de uma facilidade. A música tem esse poder que a gente gosta de falar que é o efeito chiclete, que quando você menos espera, você consegue absorver aquilo. E o motivo disso acontecer é porque a música, por ter a parte da melodia e a parte do conteúdo, ela trabalha simultaneamente com os dois hemisférios do nosso cérebro, esquerdo e direito. Então faz com que a absorção fique muito mais fácil e você se diverte também nesse processo. Você pode perguntar para mim se existe algum tipo de música, por exemplo, Caio, qual é a música que você me recomenda ouvir nesse caso?
tenha melhor, que eu vou ter mais facilidade. Não, eu não gosto de recomendar a música ideal. Obviamente que tem algumas pessoas que elas não conhecem músicas em inglês. Por quê? Porque a preferência foi sempre dando a música nacional. E não tem problema nisso. O que eu recomendo é que o mesmo estilo que você ouça em português, nesse caso, seja o em inglês. Poxa, eu gosto muito de música gospel, então eu vou procurar pela mesma pessoa que canta isso em inglês. Eu gosto muito de country aqui, então eu vou procurar country nos Estados Unidos. E assim sucessivamente. A única coisa que você tem que ter em mente é que essa música, eu acho que ela tem que ter aquele efeito que faz você, sabe, arrepiar os cabelinhos do braço. É aquela música que você fala, meu Deus, eu tenho que parar tudo agora porque essa é minha música. E eu começo a cantar. E quando eu começo a cantar, eu quero fazer a voz principal, eu quero fazer o backing vocal, eu vou fazer o riff de guitarra, vou fazer o barulho de uma bateria e fingir que tô tocando ela no ar, ou tocando guitarra no ar. Eu vou fazer de tudo com aquela música. Por quê? Porque eu amo ela. E toda vez que você faz isso, você aprende o inglês numa baita de uma velocidade. Eu aposto que já deve ter acontecido alguma situação com vocês, onde vocês estão conversando com alguém e começou a, por exemplo, tocar uma música no rádio, essa pessoa começou a cantar. E aí você fala, caraca, como ela tá cantando bem. E aí, onde você tá fazendo o curso? O que você tá fazendo? Ah, eu não faço curso, eu só ouço música, eu gosto muito dessa música, esse cara é muito bom. E aí você fica com aquela expressão de, meu, eu tenho que ouvir essa música dele. E aí não dá certo, por quê? Porque é a música dele, não a sua música. Então pega a sua música, olha a sua playlist lá no Spotify, qual é aquela música que faz você querer cantar tudo, desde o instrumento até todas as vozes que tem, aquela que faz você literalmente sair do chão. É essa que vai alavancar o seu inglês. Eu não vivo sem música. Se eu tô limpando a minha casa, se eu tô fazendo qualquer coisa em casa, tem música de fundo, porque eu sei que mesmo eu não estando cantando, eu tô ouvindo, tem um fundo em inglês, então o meu cérebro tá processando aquela informação. E isso é importante. Utilizem a música diariamente. No caminho para o trabalho, numa fila de espera, eu estou me locomovendo, eu estou num momento de pausa, eu posso estar aqui ouvindo a minha música e enquanto isso o meu cérebro está cada vez mais se acostumando e eu gosto daquilo. Quando vocês menos perceberem, aquela música já vai ser fácil de vocês absorverem o vocabulário dela. E uma coisa que eu gosto de sempre mencionar para os meus alunos é: antes mesmo de eu começar a minha primeira aula, eu já tinha muitas músicas que eu sabia a letra, porque eu adorava e ainda adoro, apesar da voz ser ruim, eu ainda adoro cantar. Eu adoro trabalhar com música e eu quero passar isso para vocês, o poder da música. Ouvindo música diariamente, vocês vão ter essa facilidade, tá bom? Vamos passar para a nossa terceira dica, então? A terceira dica é mude o idioma dos aparelhos. Como assim mudar o idioma dos aparelhos? Normalmente, quando a gente tem vocabulário que é do nosso dia a dia, a gente tem mais facilidade para aprender ele. Por quê? Porque a nossa mente gosta de perguntar assim: aonde que eu vou utilizar isso? Para que eu estou aprendendo isso? Se eu aprendo vocabulário que eu nunca vou ver, então a minha mente vai descartar aquilo. Agora, se eu estou usando aquilo todo dia, então significa, opa, é importante, esse cara gosta disso, eu tenho que saber do que isso se trata. Então, você tem vocabulário do seu dia a dia. Hoje a gente tem celular, os nossos computadores, aparelho de TV, onde você pode trocar um menu, tem vários equipamentos que a gente pode trocar o idioma deles, e isso tem vocabulário do nosso dia a dia. Então, a partir do momento que você começa a trocar o idioma dos seus aparelhos, fica mais fácil para você trabalhar com o vocabulário do seu dia a dia. As configurações viram settings, o documents é os documentos, eu tenho um profile para fazer do perfil, eu tenho um news para ser notícias, e o mais legal é que eu vou trabalhar com meus 3 canais de aprendizado: auditivo, visual e sinestésico. Auditivo porque eu vou pronunciar aquela palavra, news. Visual porque eu tô vendo como ela é escrita e ainda tem um ícone, aquele ícone, aquela imagem faz com que eu lembre da tradução.
ação. E o sinestésico, quando eu clico, acontece uma ação. Então, tudo isso agrega muito para que eu consiga guardar aquele vocabulário. Então, sempre que você puder, esse daqui, só eu utilizo esse computador, ninguém mais pega o meu celular, então eu vou o quê? Mudar o idioma deles, para que eu comece a ter, por exemplo, no celular, eu vou ter o dial para discar, eu tenho uma incoming call, então eu estou recebendo uma chamada e assim por diante. Eu tenho o meu notebook, que aí já são os meus contatos, e aí eu já tenho, por exemplo, os meus games, os meus apps e assim por diante. São palavras que eu vou utilizar comumente numa conversação, uma situação que pode acontecer no dia a dia quando você vai para um país que fala inglês. Então, a partir do momento que você trocar o idioma dos equipamentos, você já vai começar a trabalhar com o vocabulário do seu dia a dia e vai ficar fácil para você, vai ser uma coisa automática que vai vir na sua mente, tá bom? Vamos para a nossa quarta dica? Pode parecer meio que loucura isso que a gente está aqui, mas igualzinho a gente mencionou lá no nosso texto, no nosso índice, no número 4 a gente vai falar sobre use post-it. Lembra que na dica 3 a gente falou que vocabulário do dia a dia é importante? Na número 4 a gente vai completar isso com post-it, porque se existe um lugar que é uma mina de ouro quanto a vocabulário em inglês, esse lugar é a nossa casa. Pensa em tudo que tem lá: relógio, sofá, cadeira, abajur, xícara, poltrona, micro-ondas, fogão, garfo, faca, controle remoto, tem um monte de coisa e ainda sobraria, eu ficaria sem tempo se eu fosse falar de tudo que tem lá. Tem um monte de coisa. E isso é vocabulário que comumente você vai utilizar. Você vai utilizar isso numa reserva de um hotel, quando a pessoa perguntar, você quer isso, você quer tal coisa no seu quarto? Se eu pagar mais, o que eu tenho direito? Tem várias coisas. Pessoas vão e ficam hospedadas em casa de outras pessoas quando viajam nos Estados Unidos, então elas precisam conhecer o que são os equipamentos. E qual é a melhor forma de eu treinar isso? É através do post-it. O que eu faço? Eu pego um post-it, se eu não souber a tradução daquela palavra, eu vou lá e procuro no dicionário. E eu colo aquele post-it em determinado objeto. Então, como nessa foto aqui, a gente tem um lamp para abajur, bed para cama, chair para cadeira, door para a porta e assim por diante. Sempre você vai fazendo isso, colando, porque quando você levantar, passar pela sua casa, você vai bater o olho no equipamento, vai ter aquela imagem e na sua cabeça já vai vir a palavra refrigerator para geladeira. Você vai bater o olho e já vai ver, ao invés de um fogão, você já vai lembrar stove. Quando você abrir a sua gaveta lá na cozinha, você já vai ver que vão ter lá forks, knives e spoon, garfos, facas e colheres. Então você vai trabalhar com vocabulário do seu dia a dia. E aí você novamente está trabalhando com auditivo, visual e sinestésico. Você fez o ato de escrever, pegou a escrita daquela palavra, você pronunciou ela em voz alta, você está vendo o objeto todo dia. Então, tudo isso vai servir para alicerçar cada vez mais, efetivar o aprendizado desse vocabulário. Além do mais, você está trabalhando com um filme ao longo do curso. Então, nesse filme, você também vai ver vários objetos onde você vai achá-los dentro da sua casa também. Então, isso é o mais importante. Quanto mais você está imerso, quanto mais você está com vocabulário no seu cotidiano, mais fácil fica para você ir pegando essas informações. Então, o primeiro objetivo é esse. Começa a colocar os post-its na sua casa e em todos os equipamentos, os objetos que você achar, para você ir trabalhando com esse vocabulário que é comum do seu dia a dia. Combinado? Então a gente vai agora para quinta dica, que é aquela que a gente mais estava querendo assim que chegasse. Como assim? O que esse cara vai falar? O que ele quer dizer com comece a falar inglês, sendo que eu estou começando hoje? Ele está achando que o quê? Que é fácil? É, exatamente isso. Eu tô achando que é fácil. Por quê? Porque a gente é levado a acreditar que falar inglês é diferente. Mas, cara, tem tanta palavra que ele inverte e é um negócio complicado que eu não entendo por causa do português e não sei. Não. É mais fácil do que parece e eu vou te mostrar. Tudo que você vai precisar
é de sovaco. Exatamente, guardem muito bem essa palavra sovaco, porque eu vou repetir elas em outras aulas, porque ela é extremamente importante. Isso é uma brincadeira que a gente faz há muito tempo, desde a minha época de aluno, para a gente dizer que sovaco é como se fosse a nossa forma abreviada de dizer sujeito, verbo e complemento. Tudo que você precisa para formar frases em inglês é exatamente isso: um sujeito, um verbo e um complemento. Tudo que vier depois disso são outras coisas, é um acréscimo de uma pequena palavra bem simples e já deixa lá no futuro, é muito mais simples. Mas essa é a base que vocês precisam pegar: a base do sujeito, verbo, complemento, e é onde a gente coloca o nosso ponto final em qualquer coisa relacionada à gramática. É somente isso que você precisa. A partir do momento que você tem o sujeito, por exemplo, I, eu, you, você, ou então vocês, it, que vai ser ele ou ela, que você utiliza para objetos e animais, he, ele, she, ela, we, nós, they, eles. Você precisa, esses são os sujeitos. O complemento, você foi trabalhando ele aonde? No filme, quando você foi pegando vocabulário, na dica 1, com os filmes legendados em português que você está vendo, ou com os post-its que você colou ao redor da sua casa, ou seu local de trabalho, com palavras que você viu quando você mudou o idioma do seu celular ou computador. Então, complemento, palavras para completar, você sempre tem elas. O que você vai precisar é verbos. Mas aí você me pergunta, Caio, quais são os verbos? Eu vou passar para vocês 16 verbos mais importantes do inglês. Com esses 16 verbos, você consegue se comunicar perfeitamente e não precisa pensar em mais nada. O porquê que eu digo isso? Fundamentado em história. Winston Churchill era considerado o cara nos Estados Unidos quando se tratava de discursos. Tinham muitas palavras, vamos dizer assim, bonitas, rebuscadas que ele utilizava nos discursos dele. Então, um pessoal da faculdade resolveu pegar um dos discursos dele e simplificar, trazer para uma linguagem mais popular, com algo que você vê no dia a dia. E eles chegaram à conclusão desses 16 verbos mais importantes. Então, se com esses 16 verbos eu consigo entender um discurso de Winston Churchill, então eu consigo falar qualquer coisa com eles. O que eu vou fazer aqui agora é o que está em inglês, na cor preta, eu vou pronunciando cada uma delas e eu quero que aí na casa de vocês vão com o mouse, ou se vocês se sentirem mais confortável com um lápis ou com a ponta do dedo, vocês vão acompanhando comigo a pronúncia de cada uma dessas palavras e a tradução respectiva delas, tá bom? Então, vamos lá. Give, gave, given, send, sent, sent, take, took, taken, make, made, made, do, did, done, come, came, come, go, went, gone, have, had, had, sim, simmed, simmed, get, got, got, gotting, let, 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 see, saw, seen, say, said, said, put, 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 keep, kept, kept, be, was, were, been. Então, essa vai ser a pronúncia dos 16 verbos mais importantes. Recomendação minha, quando tiverem mais tempo, que essa aula tiver terminada, ela subir para o portal, é importante vocês irem sempre. Eu pronunciei as 3 palavras, dá uma pausa, pronuncia elas logo em seguida. Foi na segunda linha, dá uma pausa, pronuncia elas logo em seguida. Por quê? Porque a gente gosta de falar
Practice makes perfect. A prática leva à perfeição. Então, a única forma da gente realmente aprender algo é se a gente colocar em prática. Então, o seu objetivo, além de observar esses 16 verbos e pronunciar, é começar a ligar a anteninha para quando você estiver no filme, opa, olha aquela palavra que ele falou, olha quantas vezes eu achei o get, que eles utilizam bastante, olha quantas vezes tem o do, essas palavras elas vão vindo para vocês com uma frequência muito grande. E aí, vocês vão pegar essas palavras e vão saber como lidar com elas. Vão ver elas tantas vezes que vai ficar fácil de ir relembrando da tradução. Tá bom? Então, vamos voltar no primeiro slide, só para a gente recapitular quais são as nossas 5 dicas para praticar o inglês diariamente. A primeira, ela é de assistir filmes legendados. Legenda em português, áudio em inglês. Qual é o objetivo? Treinar a sua percepção. Você vai aprender a conseguir observar legenda e filme ao mesmo tempo, sem se perder ou na legenda ou no filme. Eu li um trecho, mas passou um negócio do filme, eu não vi, eu vi o filme, não consegui acompanhar um texto, nada disso. Conforme vocês vão assistindo, vocês vão aprender a visualizar tanto legenda como filme ao mesmo tempo, manter os dois juntos. Ouça músicas diariamente. Independente do estilo que você goste, ouvir música ajuda e muito no processo de aprendizagem do inglês. Por quê? Porque trabalha com o hemisfério direito e esquerdo do seu cérebro ao mesmo tempo e te dá uma baita de uma facilidade de absorver essas palavras, lembrar dela com mais facilidade, pegar a pronúncia. E toda vez que a gente trabalha com algo que nos gera essa diversão, em que a gente sente prazer em estudar, a gente aprende com uma facilidade maior, com uma velocidade maior. A terceira dica é para a gente trabalhar com o vocabulário do nosso dia a dia. E para isso, nós podemos mudar o idioma dos aparelhos que a gente usa. Seja o aparelho de DVD, videogame, seja do computador, celular, qualquer um. Vai ter vocabulário do seu dia a dia. Toda vez que você clica, ele acaba gerando uma ação. E com isso você descobre. Eu cliquei onde estava news, apareceu as notícias. Assim que eu fui para os settings, abriu a página de configurações. Eu não tenho mais a minha área de trabalho, agora é a desktop, e assim por diante. Depois, na dica de número 4, a gente completou a de número 3. O vocabulário do dia a dia é importante e a gente descobriu que na nossa casa tem muita palavra, muito vocabulário útil do dia a dia. Então, a gente vai colar post-its nele com o nome daquele equipamento, daquele objeto em inglês, e com isso, todo dia que a gente olhar para aquilo, a gente vai relembrar daquelas palavras, daquele vocabulário. Na número 5, a gente aprendeu que começar a falar em inglês é mais fácil do que parece. A gente só precisa ficar atento ao sovaco, que é sujeito, verbo e complemento. Quando você segue essa estrutura, nessa ordem, seguindo sujeito, verbo, complemento, você consegue se comunicar perfeitamente em inglês e ainda aprendeu quais são os 16 verbos mais importantes. Ou seja, os 16 verbos que te permitem até mesmo reconhecer e entender um discurso de Winston Churchill. Combinado? Então vamos minimizar aqui a tela, que agora eu vou voltar aqui, terminar o compartilhamento. Pronto, agora a gente voltou. Então, pessoal, por hoje é isso. No nosso canal do YouTube, eu fico aberto a qualquer tipo de sugestão, comentário, feedback sobre as nossas aulas ao vivo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá no canal do YouTube. Recentemente, uma pessoa que viu esse vídeo, a Suzana, ela pontuou uma dúvida dela, uma dificuldade que ela tem, e isso fez com que eu relembrasse da minha dificuldade quando eu era aluno aqui na Universidade do Inglês, e eu baseei uma aula inteirinha para ajudar ela naquela dúvida, que não é apenas dela, mas é de várias outras pessoas que talvez não quiseram falar sobre aquela dúvida, mas que ganharam isso através da dúvida dela. Então vocês podem deixar comentários lá, que eu vou olhar todos eles, responder sempre com o maior cuidado e o maior carinho para ir ajudando vocês. Combinado?
E se você já faz parte do nosso portal do Máquina de Falar Inglês, semana que vem, segunda-feira às 8, a gente tem mais uma aula ao vivo com mais um conteúdo bacana para vocês irem praticando ao longo do curso. E se você ainda não faz parte do nosso portal Máquina de Falar Inglês, na descrição desse vídeo no YouTube, você pode conhecer mais sobre ele se você está chegando aqui pela primeira vez. Combinado? So, guys, that's it for today. É isso por hoje. Have a great night. Tenham uma ótima noite. See you next week. Vejo vocês na próxima semana. Bye, bye.